Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Agrodefesa. Técnicos da Indagro realizam trabalho de monitoramento em fazenda de cedro de São João para evitar que morcegos hematófagos transmitam a raiva para o gado. Fartura no campo. Com a chuva frequente em 2020, produtores rurais de Nossa Senhora da Glória aproveitam um bom momento para produzir silagem em grande escala para alimentar os animais no período da estiagem. Ornamentação natural. Decorador ensina o passo a passo de como criar arranjos feitos com folhagem para decorar a casa. E ainda, presidente do CREA Sergipe conversa com a repórter Patrícia Dantas sobre os avanços e o que muda com o novo sistema digital de receituário agronômico. Essas são as nossas manchetes de hoje e eu já te convido. Fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. A raiva em herbívoros é uma doença contagiosa que pode levar à morte uma grande espécie de animais, inclusive o ser humano. No meio rural, a transmissão em bovinos acontece através da mordida dos morcegos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue. Em Sergipe, a Indagro é o órgão responsável pela execução do Programa Nacional de Controle da Raiva nos Herbívoros. Esta semana, a nossa equipe viajou ao município de Cedro de São João, no leste do estado, para acompanhar o trabalho das equipes num dia de captura de morcegos. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. São pouco mais de 17 horas e chegamos ao local de captura de hoje. A Fazenda Canaã, em Cedro de São João, cerca de 110 quilômetros de Aracaju. A equipe de controle da raiva da Indagro leva tudo o que vai precisar para passar algumas horas por aqui. O nosso caminho é uma trilha na mata que fica mais complicada de passar por causa do solo embrejado pelas chuvas. O dia vai se despedindo no horizonte. Os insetos começam a nos incomodar, mas João e Messias seguem o trabalho coordenado de colocar na entrada da furna a rede de captura quase invisível aos olhos. Primeiro localiza a furna e depois faz todo um processo, faz limpeza no local e aí quando chega esse horário, às 5 horas ou 5h30, aí a gente arma a rede e aí vai aguardar os morcegos à vontade dele, né, de cair na rede. E aí esse trabalho pode ir até 1 hora, 2 horas da manhã, vara à noite. Rede montada, somos convidados a observar os morcegos. Esse local é uma espécie de porta d'água por baixo de estrutura de concreto de uma ferrovia desativada. O local é de difícil acesso, mas com a ajuda da luz que levamos, conseguimos registrar bem melhor o movimento desses animais no local. A noite caiu completamente. É hora de desligar as luzes, mantermos silêncio e esperar. Uma garoa fina começa a cair. Atrasa um pouquinho o início da captura. Os banquinhos trazidos pela equipe ajudam a ter um pouco mais de conforto. O segredo mesmo é aguardar. Esperar o morcego sair, cair na rede, né? E nós fazer o trabalho, pegar ele na rede, coloca na gaiola, né? E depois da gaiola, na hora que nós vamos embora, né? 9, 10, 11 dias, na hora que for, depende da quantidade de morcego que está saindo. Aí nós fazemos o tratamento, solta mela de um pulo e soltando na furna de volta, né? E aí nós desarma a rede e vem embora. Porque nesse local nós estamos aqui no Cedro de São João, né? O morcego tem a grande quantidade no bueiro, né? A gente captura de 40, 35, depende da hora que a gente sair, né? Quanto mais fica, mais a gente captura, pega eles. E depois aí nós fazemos nosso trabalho e solta ele de volta, né? E cada um melado de capacidade de matar entre 15 a 20 morcegos, né? Poucas horas depois, a rede já prendeu meia dúzia de animais. Walter Júnior, proprietário da fazenda, se junta ao nosso pequeno grupo para acompanhar a captura. Ele acionou a Indagro quando percebeu mordidas em seus animais e o prejuízo com as mortes rápidas. A gente perdeu 10 cabeças de gado. Os animais apareciam com sangue toda logo cedo, mas mais chupado no pescoço, bastante sangue escorrendo. O trabalho da Indagro é de extrema importância para a saúde dos animais de criação e para o homem. Eu acionei a Indagro, né? Eles vieram
olhar se realmente tinha um morcego hematófago, e outro dia veio coletar e eu vim acompanhar para ver de perto, né, esses devoradores, né. Com fé em Deus vamos acabar, vamos eliminar, né. Nem todos os morcegos transmitem raiva, somente os que alimentam de sangue, os hematófagos. Os que consomem frutas e insetos quando capturados são soltos. A equipe captura os morcegos hematófagos nessas gaiolas e promove o controle populacional desses animais. Olha, e cada morcego capturado pela equipe da Indagro recebe uma pastinha vampiricida, que é capaz de matar outros 20 morcegos. Em caso de suspeita de raivas em propriedades rurais, a Indagro deve ser notificada. Primeiramente, o veterinário da Indagro vai na fazenda, caso haja suspeita, e nesse meio tempo ele vê se o animal foi sugado, se não foi, coleta o cérebro, se tiver algum animal que já esteja morto. E caso haja uma necessidade, ele vai até a furna, passa uma pasta vampiricida no dorso do animal para controlar a população de morcegos. No caso dos animais apresentarem sinais que foram sugados ou mordidos, a Indagro faz a captura de morcegos para verificar se eles estão ou não transmitindo a raiva. Se positivo, é recomendada a vacinação geral. Mas Marcela garante que a vacinação preventiva é economicamente mais viável. A vacina é algo que, no meu ver, é essencial. Ela tem um baixo custo, então quando você pega o preço de um animal, já vale muitas vezes pela vacina de todo o rebanho. Então a vacina é feita nos primovacinais, nos que são vacinados pela primeira vez. Vacina hoje, daqui a 30 dias de novo e depois anualmente. Como você viu na reportagem, é importante o produtor manter os animais sempre imunizados. E caso suspeite de sintomas da raiva no rebanho, ele deve procurar de imediato os escritórios da Indagro espalhados no interior do estado ou buscar informações pelo telefone 3234 2425. E chegou a hora do Homem do Campo ficar bem informado com as notícias da meteorologia. O mês de agosto está quase no fim e a primeira semana de setembro promete ser chuvosa em todo o estado. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, a chuva esparsa predomina no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada em parte do litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor permanece com a chegada de uma nova massa de ar quente ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 18 e 31 graus. No município de Telha, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 30 em Itabi e 31 graus em Arauá. A seguir, vamos mostrar o passo a passo de como fazer arranjos decorativos para uso em casa com a utilização de folhagem. E ainda, com chuva abundante, produtores rurais de Nossa Senhora da Glória aproveitam um bom momento para produzir silagem. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, a gente vai agora até o município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do estado. Este ano de 2020, a chuva foi generosa com o Homem do Campo. E o sertanejo que não é bobo aproveita a bênção que vem do céu para se precaver quando a estiagem chegar e o alimento para ofertar o gado ficar escasso. Pois é, e a principal alternativa para garantir a comida dos animais durante a seca é produzir agora a silagem. A repórter Ingrid Colasso acompanhou de perto as ações desenvolvidas na região. Para o Homem do Campo sergipano, o ano de 2020 tem sido realmente um ano atípico. E não é por causa da pandemia, e sim pelas excelentes chuvas que vêm caindo desde o começo do ano. Graças ao bom tempo, os agricultores de Nossa Senhora da Glória vêm apostando mais na plantação de milho e sorgo, que servem de silagem para o gado. Temos que agradecer muito a Deus. É um ano, de fartura aqui para o Alto Sertão, aliás, para o estado inteiro. Nesse momento, todo o estado de Sergipe está colhendo a sua safra. Eu sempre falei, e vou repetir, aqui a gente do Alto Sertão, 90% do nosso milho vira volumoso. E está aqui a prova final, aqui ao lado, nesse momento,
está chegando aí caçambas e mais caçamba com silagem, né? Aonde essa silagem vai alimentar nossos animais no período de estiagem. É bom lembrar que a gente não acaba com a estiagem, né, com a seca. Nós temos que arrumar, né, mecanismo para conviver com ela. E como esse ano 2020, um ano de fartura, como eu falei, né, São Pedro proporcionou praticamente duas colheitas e nesse momento estamos colhendo, né, aquilo que nós plantamos. Está aqui a silagem, repito, né, isso aí é volumoso para o nosso rebanho, é garantia, né, que nosso rebanho não vai sofrer nesse ano que vem pela frente. O período de plantio já ocorreu, agora é o momento de colher e já é possível ver as máquinas trabalhando nas propriedades. Claro que as chuvas trazem boas produções, mas quando elas ocorrem em excesso também podem prejudicar, principalmente no momento da colheita, já que o solo fica mais úmido. E as caçambas que pegam a silagem algumas vezes afundam, e é preciso que um trator venha ajudar no resgate. Chega até um pouco a atrapalhar, digamos assim, né? Porque a gente está agora já na época da colheita e a umidade do solo está muito alta, então a gente está lutando aqui com guinchando, rebocando as caçambas para conseguir colher, para não perder o material que a gente teve. Deus ajudou aí com a mudança de chuvas, então a gente está aí agora para conseguir guardar. Então, estamos tendo essa dificuldade aí, mas a gente supera. O produtor rural já está acostumado com as dificuldades, nada é fácil para a gente. Então é isso aí, a gente está aí colhendo, vamos guardar para se preparar para o verão, que é a nossa certeza. De acordo com Eduardo Barreto, pecuarista da região, e que utiliza a silagem para o consumo do gado, a quantidade que ele vem retirando de sorgo, mesmo que ocorra uma grande estiagem, vai dar para alimentar seus animais durante um bom período. Esse ano, como a gente vai conseguir uma produtividade alta, aí a gente vai conseguir armazenar comida aí pelo menos para 2 anos. Né? E se próximo ano, caso a gente não venha conseguir colher nada ou pouca coisa, mas para o outro ano, né, para o verão de 2021, a gente vai estar já preparado já. A gente com a silagem, né, com outros insumos, a gente consegue baratear a nossa produção. Então isso proporciona, né, um ganho maior ao homem do campo. Sem contar, né, que nós temos um rebanho nutrido, um rebanho bonito, né, o ano inteiro. Então, como eu disse, o homem do campo, ele é trabalhador, ele sabe realmente na hora de plantar e na hora de colher. E esse é o momento da nossa colheita e com certeza temos muito a comemorar ainda pela frente. E agora a gente abre espaço para falar sobre ornamentação natural. Você vai ver na nossa próxima reportagem que gastando pouco e usando a criatividade, é possível fazer belos arranjos para decorar a casa. E o que é bacana, é fácil de fazer e ainda gastando quase nada. Chegou a hora de conferir o passo a passo. Acompanhe. Quem tem jeito com artes manuais pode apostar em arranjo usando folhagens. E quem vai dar a dica é Gil Apolinário, que é decorador. Eu sou Gil Apolinário e agora eu vou demonstrar como você confeccionar um arranjo utilizando folhagens que você pode encontrar no jardim de sua casa ou em um jardim de um condomínio, que sempre tem alguns tipos de folhagens que você acha fácil. O próximo passo é usar uma fruteira alta e transparente para criar o arranjo para a mesa de jantar. Vou forrar, cobrir com folhas de dracenas para poder não mostrar a esponja floral que eu vou utilizar. Use a esponja floral úmida e corte o excesso de folhas na altura da esponja floral que será utilizada. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou cortar o excesso dessa folhagem para que está ultrapassando demais a esponja, para começar a confeccionar o arranjo. Pronto, você tem a esponja fixada na sua fruteira, aí daí eu vou usar palmeira sica, dracena pleomele, e vou utilizar também a folha dracena para dar uma cor no seu arranjo e também sementes de palmeira. Você pode escolher o formato do arranjo e use tesoura ou canivete para cortar em diagonal os talos da folhagem. Geralmente eu uso
um canivete, mas você pode utilizar também uma tesoura, cortando sempre a folhagem em diagonal. Pronto, aí você vem fazendo com que o arranjo fique comprido. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre é agrupar elementos. Eu agrupei essas palmeiras. Vou agrupar a dracena. Vou agrupar outro tipo de dracena. Para o formato que eu queira o meu arranjo. Então vou pegar as folhas, tirar do galho e vou dar o outro movimento do outro lado do arranjo. Agrupe começando pelo lado do vaso para deixá-lo mais comprido. Você vai ter 3 tipos de cores de folhagem no seu arranjo. Essa vermelha, um pouco bordô, a verde e essa aqui variegata, que é verde com amarelo. Continue colocando as folhagens em cima para dar altura e pelo lado cobrindo a esponja floral. Esse lado aqui eu vou cobrir a esponja floral com essa dracena. Então você tem que cobrir essa esponja floral. E essa dracena Cleomelle, ela faz muito bem isso. Então você cobriu sua esponja floral. Aí vem para o outro lado e vai cobrir de novo. Você dá uma olhada, vira o arranjo, vê se você está gostando. Aqui eu vou utilizar mais umas folhas de dracena bordô, que eu estou achando pouca. Aí você vem no seu galho, tira a quantidade. Eu sempre corto em diagonal para facilitar colocar na esponja floral. Agora eu vou colocar minhas sementes de palmeira. Eu vou colocar nessas 2 laterais desse arranjo. Você vem com galho. Corta. Deixa um galho longo para você dar uma queda no arranjo nessa semente. Separe os galhos e retire o excesso da base da haste. E uma dica, você compra esse spray que brilha folha em qualquer floricultura para dar um brilho natural às suas folhas. Você vem e aplica, coisa mais simples do mundo, e fica bem interessante. Então, aí você tem os 4 lados do arranjo, todos preenchidos. E só com folhagens que você conseguiu no seu jardim. E são super resistentes. Então, você tem um arranjo com folhas naturais que você pode usar na mesa de jantar de sua casa. E vai durar em torno de 15 dias a 3 semanas, essas folhas. A seguir, presidente do CREA Sergipe fala sobre os avanços e o que muda com o novo sistema digital de receituário agronômico. Fique com a gente, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Anote aí, dia 29 acontece o 2º leilão da Fazenda União. O evento vai ocorrer virtualmente a partir das 2 da tarde pelo canal da Bahia Leilões. Serão comercializados animais da raça Girolando, uma oportunidade para quem quer investir no melhoramento genético do rebanho. Os engenheiros agrônomos e florestais de Sergipe passam agora a contar com uma nova ferramenta que vai auxiliar durante a prescrição e orientação técnica de uso de agrotóxicos, o Sistema Digital de Receituário Agronômico.
A novidade já está disponível para ser usada pelos profissionais da área. Em entrevista ao Sergipe Rural, o presidente do CREA Sergipe, Arício Rezende, falou sobre as funcionalidades do novo sistema, que promete otimizar a agropecuária do estado. Confira. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, o CREA, está lançando um sistema que vai auxiliar a emissão das receitas agronômicas. E sobre esse assunto eu converso com o presidente do Conselho, Arício Rezende. Seu Arício, de que forma essa nova plataforma, essa tecnologia vai ajudar os engenheiros agronômicos e também os engenheiros florestais? E agora com esse novo modelo, é um software, né, desenvolvido pelo CREA, né, com banco de dados, enfim, né, o profissional acessa o site do CREA, né, daí o sistema corporativo, o CITAC, e através de sua senha pessoal, né, ele acessa ao seu campo profissional e lá está a receita disponível, não é, com todo o banco de dados, em torno de 100 e poucos produtos registrados no Ministério da Agricultura, autorizados pela Anvisa, e são produtos que são usados no estado de Sergipe. Assim que surgirem novos produtos, não é, esses produtos serão inseridos no software, de maneira que o software, o banco de dados, está de acordo com a legislação, porque ela exige o mínimo que deve conter uma receita agronômica. Então isso facilita, né, e vai agilizar esse processo, porque o profissional, ao ir na propriedade fazer o diagnóstico da praga ou doença existente naquela cultura, lá mesmo na propriedade, ele emite sua receita, não é somente ele acompanhar esses avanços tecnológicos, né, através do seu notebook, de sua impressora portátil, né, e o produtor automaticamente já vai no comércio adquirir o seu produto e tratar do seu problema referente àquela cultura diagnosticada com pragas e doenças, né, comuns, né, nas diversas culturas. Então quer dizer que assim, já dentro dessa plataforma já existe um banco de dados com as principais culturas que são plantadas no estado. Eu falo assim do milho, da batata doce, todas essas culturas já têm previstos os defensivos agrícolas, e até como o engenheiro agrônomo pode facilitar esse processo e emitir a sua receita, não é? Correto. Como o receituário agronômico já é praticado no estado de Sergipe ao longo desses 20 anos, né, então nós já temos, né, mais ou menos uma formatação da necessidade do profissional em determinados produtos, não é? E também as culturas que mais são trabalhadas no estado de Sergipe. Existe um número limitado de receitas para cada profissional ou para cada responsabilidade técnica que os engenheiros agrônomo e florestal tenham? É uma pergunta interessante, porque nós temos a anotação de responsabilidade técnica. Esse novo sistema digital, né, de receita agronômica, ele vai vincular a receita à anotação de responsabilidade técnica. Então, cada anotação de responsabilidade técnica que o profissional faça, não é, ele poderá processar 50 receitas, não é? E também esse profissional, de acordo com o estudo feito pela Câmara de Agronomia, não é, como ele é vinculado à assistência técnica, e ele poderá emitir por mês 150 receitas, no caso 3 ARTs, não é? Porque cada ART corresponde a 50 receitas. Então é uma maneira também de você visualizar,
não é, o profissional habilitado, não é, a sua competência e a sua capacidade de assistir a determinada propriedade, não é, e determinadas culturas. Presidente, muito obrigada pela entrevista. É mais tecnologia em favor do homem do campo, a produção agrícola. Lícia, Marcelo, é com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 99894-6691. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!